noite a todos. Que a paz de Jesus, o amigo de todas as horas, esteja conosco, nos abençoando nesta casa fraterna. Como diz a música, Deus nos trouxe aqui para aliviar os nossos sofrimentos. O Espiritismo é a boa nova do Cristo, rede vivo do Evangelho, trazendo conforto aos nossos corações. André Luiz e Hilário acompanhariam um culto cristão num lar terreno. Na hora aprazada, esses dois espíritos, juntamente com o espírito Clarencio, o ministro de nosso lar, foram deixados numa casinha singela de uma região suburbana, e Clarencio informou a eles: aqui reside a nossa irmã Antonina, mãe de 4 filhos que o Senhor lhe confiou. O marido a abandonou-a há algum tempo para comprometer-se em aventuras delituosas. A dona da casa, porém, não desanimou. Trabalha numa fábrica de costura e educa os rebentos do lar com apurado amor do Evangelho. Ela tem sabido aproveitar as lições, resgatando as dívidas que trouxe do pretérito. Perdeu há alguns meses o pequeno Marcos, de 8 anos, atacado de fulminante pneumonia. E com ele ela se encontrará nesta noite, depois desta prece, depois desse culto cristão que proferirá com o restante dos filhos. E Clarencio então falou a André Luiz e Hilário: quanto a vocês, meus irmãos, auxiliem Dona Antonina nas orações e nos estudos, até que eu volte, para que todos nós sigamos rumo ao plano espiritual. André Luiz e Hilário adentraram aquela casa e ali encontraram uma senhora, jovem, por sinal, juntamente com 3 lindas crianças, 2 rapazinhos, entre 11 e 12 anos, e uma pequena loura, baixinha, de olhos azuis, a caçula da família. Dona Antonina estendeu sobre a mesa uma toalha muito branca, muito alva, e colocou sobre ela 2 copos de água pura, cristalina, e tomou o Novo Testamento nas mãos, sentando-se igualmente e falando carinhosamente. Se não me falha a memória, quem proferirá a prece hoje é Lisbela. A pequenina, então, de mãos minúsculas, apoiando os cotovelos na mesa, proferiu o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E assim ela realizou toda a oração, terminando igualmente: porque teu são o poder e a glória para sempre, que assim seja. Abrindo os olhinhos, olhando em direção à mãe, que igualmente satisfeita disse: você orou muito bem, minha filha. E agora, dividindo a atenção com os outros 2 meninos, falou a um deles, entregando o livro do Evangelho, o Novo Testamento. Abra, Henrique, vejamos a mensagem da noite para o nosso culto cristão. O rapazinho, então, aleatoriamente abriu o Evangelho e restituiu ele à mão de sua mãe. E ali estava, meus irmãos, o capítulo 18 do Evangelho de Mateus, igualmente os versículos 21 e 22. Quando Dona Antonina leu os versículos, então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que 7, mas 70 vezes 7. A mãe calou-se, esperou a manifestação de curiosidade dos jovens aprendizes. Foi então que o pequeno Henrique
iniciando a conversação, perguntou com muita simplicidade: mãezinha, por que Jesus recomendava um perdão assim tão grande? E a mãe, demonstrando um vasto conhecimento evangélico, falou: somos levados a crer, meus filhos, que o Divino Mestre, em nos ensinando a perdoar, a desculpar todas as faltas do próximo, inclina-nos ao melhor processo de viver em paz. Quem não sabe desvencilhar dos dissabores da vida, não pode separar-se do mal. Uma pessoa que esteja parada nas lembranças desagradáveis, caminha sempre com irritação. Imaginemos vocês, na escola, se não conseguirem esquecer os aborrecimentos nos estudos, não poderão aproveitar as lições. Hoje é um colega preparar uma brincadeira lamentável. Amanhã é a correção do inspetor aborrecido. E se vocês, meus filhos, pararem o pensamento na impaciência, na revolta, poderão ocasionar coisas piores, amargurando a professora, desmoralizando o nome da escola e prejudicando o próprio nome. Nessa altura do ensinamento, meus irmãos, Dona Antonina fitou o primogênito, o mais velho, e perguntou: você, Haroldo, quando tem sede, prefere beber água escura, suja ou água limpa? Aí ele falou: isso não, eu prefiro água limpa, água pura. Assim também somos nós, meus filhos, em se tratando das nossas necessidades espirituais, porque a alma que não perdoa retém o mal consigo, assemelhando-se a um cântaro recheado de lama e fel. Não há coração que possa reconfortar o nosso quando estamos assim. Um grande intervalo se fez notar após aquela fala. O jovem Haroldo, o mais velho, de semblante carrancudo e inquieto, indagou a mãe: mas a senhora crê, mãezinha, que devemos perdoar sempre? E a mãe respondeu: ora, meu filho, como não? Mãezinha, ainda mesmo que a ofensa seja a pior de todas. A mãe notou uma certa problemática naquela fala e questionou o filho: por que tratas desse assunto com tamanha preocupação? E ele então falou: refiro-me ao papai, mamãe, dizendo algo triste. Papai nos abandonou há 4 anos. Quanto mais precisávamos dele. Seria justo, mamãe, esquecer o mal que ele nos fez? Meu filho, não te detenhas nesse problema. Por que alimentar o rancor contra o homem que lhe deu igualmente a vida? Seria sim muito melhor para nós que ele estivesse conosco, mas nós devemos suportar a ausência com os nossos melhores pensamentos. Teu pai, meu filho, com a permissão do céu, deu-te o corpo para que aprendas a servir a Deus. Por esse motivo, ele é credor de todo o nosso carinho. Há serviços, meu filho, que nós não conseguimos pagar senão com o amor. Com o amor. Terminada o culto, meus irmãos, Clarencio volta, conduzindo igualmente Dona Antonina, André Luiz e Hilário, juntamente ao plano espiritual, para visitar o filho Marcos, que havia desencarnado. Este comentário, meus irmãos, está no livro Entre a Terra e o Céu, livro de Francisco Cândido Xavier, pela psicografia pelo espírito André Luiz. E ele vai abordar igualmente os nossos comentários da noite.
que se trata da inesquecível pergunta que Simão Pedro faz a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? E igualmente nós vamos abordar a grandiosa, a sublime resposta de Jesus: não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Nós ficamos a perguntar: de onde Pedro tirou esse número 7? E Jesus, com essa resposta de 70 vezes 7, que no seu resultado final dá 490, será que são números lançados ao acaso, meus irmãos? Quando a gente percorre o Velho Testamento e igualmente o Novo Testamento, nós vamos perceber que não são números lançados ao acaso. Está no livro do profeta Amós, que era ensinado na literatura judaica, uma regra observada entre os judeus de um perdão de 3 vezes. Os rabinos ensinavam que o homem deve perdoar 3 vezes o seu irmão. Alguns rabinos diziam: se alguém lhe ofendeu uma vez, perdoa. Se alguém lhe ofendeu uma segunda vez, perdoa. Se alguém lhe ofendeu uma terceira vez, perdoa. Se alguém lhe ofendeu uma 4ª vez, não perdoa. A regra era 3. E não mais que 3. Pode ser que Pedro, acostumado com o sistema do seu povo, quis ampliar essa medida para 7, tendo assim uma misericórdia maior. Na visão dele, ele estava sendo mais misericordioso com os ensinos ali dos rabinos. Uma outra hipótese curiosa, queridos, que nos traz, está lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 4. Nessa parte conta a história de Lameque. Lameque era descendente de Caim. Lembremos, Caim, o irmão de Abel. Caim que matou Abel, filhos de Adão e Eva. Lameque foi o primeiro homem mencionado na Bíblia a praticar a poligamia. E lá está assim: porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. E aí ele fala: por 7 vezes Caim será castigado. Lembremos das 7 vezes do perdão de Pedro. Por 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Lembremos dos 70 vezes 7 de Jesus. Deixando explícito, queridos, que Caim, por ter matado seu irmão, seria punido em 7 vezes. Punido em 7 vezes. E Lameque, por ter matado um homem, ter ferido um jovem, e por ter praticado a poligamia, o poliamor, ele seria punido em 490 vezes. Punições, 7 punições, 490. Então, queridos, a gente vê que, no fundo, essas questões trazem aos nossos corações que aparentemente parece que Jesus estabelece uma medida para o perdão de 490, não é verdade? Mas não. Jesus fala a 490 para que a gente entenda que o perdão não há limite. Porque muitos têm caído nessa questão de acreditar que o perdão tem limite. 3 vezes para os rabinos, 7 vezes para Simão Pedro, né? Teria limite o perdão? Não. Então Jesus estabelece uma medida para que nós entendamos que o perdão não há limite. Jesus coloca um 490 para a gente entender que para Deus não há limite. Assim, queridos, a gente vê que a vingança limitada do homem, que puniu 490 vezes, a vingança ilimitada do homem, que era capaz de punir ilimitadas vezes, passa com a espiritualidade, com a generação do homem, a entender a necessidade de um perdão sem limites. Uma vingança ilimitada caminha agora com Cristo para o perdão ilimitado, para o amor. Perdoado, punido 490, perdoado 490. Que relação profunda Jesus estabelece nesta fala com Simão Pedro. Então, meus irmãos, o perdão é um sistema ilimitado.
Jesus deu um número para que a gente entenda que não há limites para o perdão. 3 vezes? Não, a gente é assim. Já perdoei uma vez, não perdoo mais. Estamos igual os rabinos do passado. Mas Jesus coloca uma medida para que a gente entenda que não há limites para o perdão. Certa feita, uma senhora procurou o Chico sobre esse tema. E ela falou que ela havia casado há 18 anos, que há 18 anos ela sofria dentro do casamento, e que ela queria lições de Emmanuel para dar para o esposo, para dar para o filho, que ela sofria muito no casamento. Então o Emmanuel falou para ela que muitas pessoas sofriam, que não era ela, que muitas pessoas estavam doentes, muitas pessoas tinham casamentos complicados, sacrificiais. E ela falou, igualmente, que queria ensinos mais completos. Aí Emmanuel falou para o Chico, falar para ela, que Jesus recomendava as lições da pergunta de Pedro, da necessidade de nós perdoarmos 70 vezes 7, 490. E o Chico então falou para ela perdoar 490 vezes. E ela falou para o Chico que ela já tinha perdoado todas essas 490 vezes no primeiro ano de casamento dela, porque há 18 anos ela já havia cumprido esse tema que Jesus havia estabelecido. Aí o Emmanuel falou para o Chico falar para ela que era 490 vezes cada ofensa que alguém cometia. Então, meus irmãos, nós temos caído nesse erro, como essa irmã caiu, como Simão Pedro talvez caiu, como igualmente os rabinos caíram, de impor limites para o perdão. Não existe limite para o perdão. Quando nós houvermos perdoar tantas vezes, nós vamos adquirir o hábito do perdão. Porque Paulo falava a nós, o amor não se ressente com mal. Jesus foi traído, Jesus foi negado, Jesus foi espancado, Jesus foi tratado das piores formas que nós podemos imaginar. E o Cristo não se ressentia com o mal. Tamanha envergadura de Jesus, ele não se sentia ofendido com o mal. Vamos chegar a essa condição? Vamos. O caminho é longo, mas nós vamos chegar nessa condição. Por quê, meus irmãos? O perdão, ele é um exercício muito complexo, extremamente complexo. Nós estamos falando hoje da virtude mais difícil. É a virtude mais difícil de ser colocada em prática. E o perdão é a rotina das almas engrandecidas. Das almas engrandecidas. Lembremos Estevão, quando apedrejado por Saulo de Tarso. Frente a frente com o algoz, fala a ele, sendo a noiva Abigail, a irmã dele, a porta-voz: não tenho no teu noivo um inimigo. Havia sido acabado de apedrejar. Não tenho no teu noivo um inimigo, mas tenho um irmão. Saulo foi bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, fará o mesmo. Então, queridos, lembremos da pergunta daquela criança: mãezinha, por que Jesus recomendou assim um perdão tão grande, mãezinha? Que simplicidade, mas que profundeza, que toca nas nossas feridas, não tão grande de quantidade, mas às vezes a necessidade de uma mãe perdoar, o esposo que abandonou com 4 filhos, que se envolveu numa outra relação. Quanta renúncia, quanta superação do mal. Essa pergunta do jovem Henrique, ela é a mesma pergunta que fizeram para o Emmanuel, lá no livro Consolador, questão 2338. Por que Jesus teria recomendado perdoar 70 vezes 7? E a resposta é muito profunda. Nos fala Emmanuel que a Terra é um plano de experiências, de resgates e por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém, ou seja, todos nós aqui, não se deve esquecer que ele próprio também pode errar 70 vezes 7 vezes. É o que o nosso irmão leu na noite. O primeiro parágrafo que ele leu na noite do Vigiai e Orai
no resumo total, não nos coloquemos na posição de vítimas, porque nós não somos. Estamos, mas não somos. Somos algozes. Fomos, mas não somos vítimas. E lembremos que o Chico, certa feita, perguntou para o Emmanuel: quem é o criminoso? Quem é o criminoso? E o Emmanuel respondeu: o criminoso é aquele que foi descoberto. Ou seja, todos nós. Um passado sombrio, um passado doentio. É quando Paulo fala a nós, queridos, que perdoar é pedir perdão para nós mesmos. Porque muitas vezes somos nós que começamos toda a bagagem de dor, de sofrimento. Talvez fomos nós que atiramos a primeira pedra naquela criatura que tanto nos persegue, que tanto nos calunia. Talvez fomos nós que começamos. Lembremos dessa aula de Evangelho, dessa vivência que essa mãe transmitiu carinhosamente aos filhos. Somos levados a crer, meus filhos, que Jesus, o Divino Mestre, em nos ensinando a desculpar todas as faltas do próximo, ensina-nos o melhor processo de viver em paz. O que a gente procura todos os dias? Paz. Paz. Então nós tínhamos que mudar o nosso refrão, que a gente fala para os amigos: que Deus te abençoe, parabéns. A gente tem que mudar, a gente fala assim: fique em paz, vive em paz. E quando a gente pega os livros das obras espíritas, a dona Antonina foi muito sábia nessa resposta, muito conectada com o plano maior, porque lá no livro de André Luiz, a Agenda Cristã, tem uma mensagem: não estrague o seu dia. Da necessidade da gente perdoar os acontecimentos diários, para a gente não estragar o nosso dia. Não é o dia do outro, porque quando a gente não perdoa, a gente acha que a gente está fazendo mal para o outro, mas não está. Nós estamos fazendo mal para nós, estragamos o nosso dia. Uma outra mensagem para viver melhor, da necessidade das desculpas todos os dias, do perdão, para a gente viver melhor. Numa outra mensagem, as vantagens do perdão, construção da felicidade, extinção do mal, ausência de inimigos. Porque quando a gente não perdoa, queridos, a gente retém o ofensor conosco. A gente coloca uma algema no braço dele e carrega ele pela eternidade. E quando a gente perdoa, a gente liberta. E se liberta dessas questões. Porque se a vingança é aquele veneno que a gente prepara com muito carinho, com muita frieza, e oferece ao outro, mas somos nós que bebemos primeiro. Somos nós que somos vítimas de todo aquele rancor, de toda aquela decepção, daquela frustração. Nós consumimos, o outro não. E o perdão, nessa mesma linha de raciocínio, quando a gente prepara o perdão, o amor, com todo o carinho, e a gente oferta por outro, por mais que a gente está ofertando, nós somos os primeiros a se beneficiar dos recursos grandiosos que estão inseridos no ensinamento do perdão. Assim, queridos, nós temos que lembrar desta irmã, da figura de Dona Antonina, nessa aula que ela deu aos filhos, falando para eles: olha, na escola vocês têm que esquecer as ofensas dos amigos, vocês têm que respeitar os instrutores, o nome de vocês não pode estar vinculado ao mal, porque vocês vão estar se prejudicando a escola, ensinando as crianças a se desfazerem dos aborrecimentos da vida. Por quê? Porque nós temos criado problemas por tão pouco. Tudo é motivo de discórdia. Política, religião, futebol, tudo é motivo de desavença, quando a gente está numa situação de passagem por esse planeta. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Por que reter coisas que não nos pertencem? Nós estamos lutando causas que não se justificam.
A única causa que se justifica é a do Cristo. É a causa que nós fomos convocados, porque é a causa da nossa evolução. Porque como espíritos eternos, o que nós vamos ser? Espíritos eternos puros. A única coisa que está definida, determinada, é a nossa pureza. Já está determinado. Mas até lá, quanto tempo, quantos milênios, quantas reencarnações nós temos que enfrentar ainda, já é uma escolha nossa. Mas nós seremos. E quanto mais reencarnamos, mais demonstra a nossa inferioridade, porque a reencarnação está associada à inferioridade dos espíritos. Os espíritos puros reencarnam se quiserem, se desejarem. Lembremos de Asclepios. Asclepios era um benfeitor que surge lá no Obreiros da Vida Eterna, que ele podia reencarnar na Terra, se quisesse. De 400 a 800 anos ele tinha que esperar no plano espiritual. Igualzinho nós, né? A gente está se degladiando para uma oportunidade aqui na Terra. Se o irmão quisesse, se ele não quisesse, não precisava vir não. Não precisava vir não. Assim, meus irmãos, a gente lembra de Carlos Torres Pastorino, que fala a nós que o espírito que entra nessa linha evolutiva consciente, ele sabe que ele não pode mais perder tempo com essas discussões inúteis. Ele não dá relevo às picuinhas, às pirraças do dia a dia. Então, meus irmãos, ele sabe da necessidade dele colocar em prática o perdão. E o Chico, é o Chico que nos fala sobre essa virtude difícil. O Chico fala assim: no meu ponto de vista, a virtude mais difícil de pôr em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. E o Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. Olha que fala. Um espírito que aprendeu a perdoar, ele tem caminho livre. Por quê? Porque nada mais o prende a esse ou a outros mundos que ele está em transição. Nada mais o prende. Ele vai embora. E continua o Chico: creio que por esse motivo a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi a do perdão. Ele deixou por último, esperando o momento que ele pudesse exemplificar a todos nós. É claro que falou do perdão em inúmeras oportunidades, mas na cruz, padecendo todas as humilhações, o ensinamento do perdão foi gravado a fogo na consciência da humanidade. Ninguém sofreu como ele, ninguém perdoou como ele. O espírito que adquire a virtude do perdão não achará dificuldade para mais nada. Haja o que houver, aconteça o que aconteça, ele saberá administrar a sua vida. E Jesus era puro e sofreu tudo aquilo e perdoou. Nós não somos puros e estamos sofrendo grandes testemunhos no coração. Outros pequenos que não estão sendo superados, e nós não estamos sabendo colocar em prática essa virtude, que vai ser um trampolim, que vai ser uma mola para nós, se a gente conseguir. Emmanuel, queridos, é curioso que essa fala de Emmanuel, quando o espírito aprende a perdoar, tem caminho livre pela frente. Curiosamente, há quase 2000 anos, lá no livro 50 anos depois, que narra uma das encarnações do Emmanuel. Lembremos, há 2000 anos ele é o senador romano Publio Lentulus. Depois vem o livro 50 anos depois, que narra a história do escravo Nestório, que é a próxima reencarnação do Emmanuel, que de senador vem para uma condição inferior de escravo. E ali ele traz a seguinte fala aos nossos corações, conectada com essa fala do espírito que aprendeu a perdoar, tem caminho livre. O único obstáculo que parece retardar a nossa marcha é a ausência da compreensão perfeita no ensino inovidável de Jesus quanto ao perdão de 70 vezes 7 vezes. Então é o que retarda a nossa marcha. A gente não quer. A gente fica num dilema: viver como os homens vivem, submetido ao jugo do mundo, de não perdoar,
de não aceitar, de se dar o direito de se vingar, de se dar o direito de se ressentir, de ficar com o mal, de se dar o direito de se colocar na posição de vítima. E a gente tem um outro lado, que é o Cristo, nos convocando à nossa redenção, ao caminho do amor, ao caminho do perdão, nos falando em alto bom som que nós não somos vítimas, que nós igualmente agredimos, talvez muito mais que aquela agressão, da necessidade de perdoar, e falando que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então aí há uma oportunidade gigantesca aos nossos corações. Lembremos, meus irmãos, naquele dia inesquecível do Calvário, que Jesus esteve à frente de todas as criaturas, criticado pelos homens do mundo, acusado de feiticeiro, de servo do Satanás, de conspirador. Ele, queridos, demonstrou em todas as ocasiões o amor para com os espíritos mais rasteiros do seu tempo, sempre lutando pela verdade, sempre lutando pelo bem, sempre lutando pelos corações amigos. E no dia inesquecível, pregado numa cruz, açoitado igualmente pelos homens, ele não titubeou em dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Para a gente concluir, queridos, a temática da noite, um caso atual, que a gente pode dizer atual no mundo de hoje, em 2003, muito recente, um senhor, Gary Leon Ridley, foi um assassino em série americano. Suas vítimas eram mulheres, adolescentes, mortas entre a década de 1980 e 1990, em Seattle e Tacoma, no estado de Washington. E esse senhor, esse assassino em série, ele ficou conhecido como o assassino do Green River. E ele, queridos, igualmente foi condenado. No dia 5 de novembro, ele resolveu declarar tudo o que ele havia feito, igualmente no tribunal. Uma investigação grandiosa na figura daquele homem, procurando os corpos, localizando os corpos igualmente, incriminando ele. Desse modo ele estaria absolvendo-se da pena de morte, colaborando com a justiça. E ali, no tribunal, em declaração, ele relatou que havia matado mais de 70 pessoas, mais de 70 mulheres. Foi considerado culpado, prisão perpétua, sem liberdade, por 48 casos que conseguiram provar. E naquele dia, meus irmãos, muitos familiares, transtornados, devorados pelo ódio, pela vingança, pelo ressentimento de todo o mal que aquele homem havia feito para com as mães, filhas, irmãs. E ali, um a um, eles começaram então a lançar frases ao criminoso e falavam: você disse que não se lembra das nossas filhas, mas elas jamais serão esquecidas do nosso coração, elas eram tudo para nós. Você vai morrer, você vai para o inferno, eu quero que o diabo te carregue. Frases profundas, meus irmãos, frases de muito ódio naqueles corações. Outros familiares amaldiçoavam, ridicularizavam o criminoso. Eu espero que você tenha uma morte longa, uma morte cruel e sofrida. Você pertence às regiões mais infernais. E o criminoso, sempre com um semblante inexpressivo, sem vida, sem demonstrar qualquer ação, qualquer emoção. E as frases, as famílias continuavam proferindo. Foi então, meus irmãos, que sobe ali ao púlpito um senhor de longa barba branca, senhor Robert Hull, ele era chamado. E ele, tal qual fez aquelas famílias, ele também
direciona a fala àquele irmão que estava ali, que havia cometido muitos crimes. E ele fala a ele: Senhor Riddle, tem pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas, mas eu posso te dizer que você dificultou muito a minha vida. Você dificultou muito a minha vida, porque agora eu tenho que pôr em prática aquilo que eu mais creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Aquele senhor de barbas brancas era o pai da jovem linda Jane Hull, também assassinada por aquele homem em 1883, em setembro. Após aquela fala, meus irmãos, após aquela fala, Ridley, o assassino confesso, o semblante dele começa a mudar. Um semblante até então sem emoções, sem vida, começa a mudar. E ele começa a chorar. A chorar. E nós ficamos a lembrar da inesquecível pergunta de Pedro: quantas vezes devo perdoar o meu irmão que houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7. E nós ficamos com a frase da irmã Antonina, que fala aos nossos corações que Jesus, nos ensinando a perdoar, a desculpar as ofensas, inclinava-nos à melhor maneira de viver em paz. E foi aqui isso que aquele Senhor entendeu, aquele Pai: viver em paz. Perdoar para ter o perdão, para viver em paz. Assim, meus irmãos, ante os desertos que estamos enfrentando, ante as tribulações que chegam, ou hão de chegar, ou já chegaram, que a mensagem de Jesus seja a mensagem que nos encaminha para as questões do Espírito, desapegando das questões da carne que nos impõe o olho por olho, a justiça, o crime, o bateu levou igualmente, que possamos ter a coragem e a força necessária de conduzir os nossos atos para o perdão. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.